Desafio 30. Separe uma área que cause divisão em seu casamento e olhe para ela hoje como uma oportunidade única de orar. Peça a Deus para revelar o que há no seu coração que está ameaçando sua unidade com seu cônjuge. Ore para que Deus faça o mesmo com ele. E se for apropriado, discuta abertamente esses problemas, buscando de Deus a unidade. Um dos versículos que eu mais amo na Bíblia está em João 17, versículo 11. Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 11. Jesus estava terminando seu discurso com os discípulos, estava prestes a oferecer o seu sacrifício. E ali ele faz uma oração muito linda, faz um louvor. E dentro desse louvor ele fala para o Pai, clamando ao Pai, para que todos nós fôssemos um. Assim como ele e o Pai eram um, numa unidade perfeita. Amados, quando nós nos casamos, quando nós nos unimos no altar, como já falamos, verdadeiramente, como a palavra fala, nós nos unirmos para sermos uma só carne, uma só alma, um só espírito. Esse é um lindo mistério do amor que Deus nos permite viver algo semelhante ao que a Trindade Santa vive desde o princípio, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos chamados então a refletirmos se de fato nós temos vivido essa unidade dentro das nossas casas, se de fato o marido tem olhado para sua esposa como alguém que pensa em protegê-la, como alguém que pensa em buscar harmonia nos pensamentos, nos projetos. Igualmente a esposa, se você olha com admiração para o seu esposo e ali você procura viver também em harmonia, harmonia de sonhos, de planos, de projetos, de pensamentos, em relação a todas as coisas, em relação à área financeira, em relação à área emocional, em relação à educação dos filhos. Na verdade, esse é um objetivo que todos os dois precisavam buscar, né? O marido, por exemplo, o que aconteceria em seu casamento se você se dedicasse em amor, honra e serviço à sua esposa em todas as coisas? O que aconteceria se você determinasse que a preservação da sua unidade com a sua mulher é digna de todo e qualquer sacrifício e também de expressão de amor? O que mudaria em seu lar se você tomasse essa abordagem em seu relacionamento como algo a ser vivido diariamente? As esposas, o que aconteceria se você estabelecesse como missão fazer tudo o que fosse possível para promover uma proximidade de coração com o seu marido? O que aconteceria se qualquer ameaça à unidade de vocês dois fosse tratada como uma espécie de veneno, um câncer, um inimigo a ser eliminado pelo amor, pela humildade e renúncia? Imaginem que se tornaria o seu casamento se você nunca mais estivesse disposta a ver a unidade de vocês destruída. É algo que precisamos refletir, porque infelizmente nesses casamentos modernos que nós vemos, na maioria das vezes as pessoas vivem como ilhas,
e o movimento precisa ser ao contrário. Os dois precisam ter a responsabilidade de se tornarem um, cada vez mais, porque de fato, quem ama quer se unir ao seu amado. Nós sabemos que quando duas pessoas se unem em matrimônio, são duas pessoas com formações completamente diferentes. São duas pessoas que carregam cada uma as suas experiências que tiveram nas suas respectivas famílias. Então o esposo carrega para dentro do casamento as experiências que ele vivenciou com o seu pai e a sua mãe. Da mesma forma, a esposa, quando vai para o casamento, ela traz ali as experiências, aquilo que ela vivenciou como filha do seu pai, da sua mãe, e para ela também algumas coisas foram exemplo, outras coisas ela vai querer evitar. Todos nós somos assim. No meu caso, eu tive uma experiência quando, do início do nosso casamento, eu vim de um lar em que muitas coisas eram divididas. Era o meu carro, o seu carro, o meu dinheiro, o seu dinheiro, as minhas dívidas e as suas dívidas. Cada um tinha suas coisas separadas. Então, eu aprendi que era normal isso no casamento, porque eu vivenciava aquilo como algo normal, como algo natural. Então eu demorei bastante tempo para entender que no matrimônio não existe o meu e o seu, as minhas coisas e as suas coisas. No começo eu queria dividir tudo, até o banheiro, era o meu banheiro e o seu banheiro. Cada um tinha um espaço, cada um tinha suas coisas. E eu chegava até a me irritar quando o tal do meu espaço era invadido. E com o tempo o Senhor, através da oração, através das formações, o Senhor vai nos educando e nos mostrando que isso está errado. Que o correto é o nosso, tudo deve ser nosso. Nós precisamos ter unidade em todas as coisas, até nas coisas mais simples. É preciso ter unidade. Na nossa casa, nos nossos objetos, o nosso dinheiro, os nossos pertences, as nossas responsabilidades, a educação dos nossos filhos, tudo precisa ser nosso. E quando há divergência entre um e outro, um pensa de uma forma, o outro pensa de outra forma, é preciso ter maturidade para conversar sobre aquilo. É preciso saber dialogar, expor o seu ponto de vista sem brigar e tentar chegar num consenso. Tentar fazer com que ambos tenham unidade de pensamento em todos os pontos. Então hoje você vai refletir em qual área da sua vida, do seu casamento, que ainda existe divisão. Em qual área que vocês muitas vezes discordam, em que vocês têm as coisas separadas, em qual área vocês vivem essa separação. Você vai olhar para isso e vai colocar isso em oração, apresentar isso diante de Jesus e pedir que Ele toque no seu coração o que precisa ser mudado. Da mesma forma, você vai pedir a Deus para que Ele revele o que está ameaçando a unidade e que Ele faça a mesma obra, a mesma mudança que fizer no seu coração, que Ele faça também no coração do seu esposo ou da sua esposa. Porque só Deus pode convencer, só o Espírito Santo pode nos convencer do que precisa ser mudado. Se você achar que existe maturidade para isso, que o seu cônjuge está pronto, você pode até mesmo conversar sobre o assunto, dialogar, chegar e dizer, olha, em tal área do nosso casamento, da nossa vida, eu acho que a gente precisa ter mais unidade, precisa conversar mais, não pode ser o meu e o seu, nós precisamos encarar como tudo sendo nosso, nossa responsabilidade.
Então vocês vão conversar de forma madura e serena, não para brigar. Se você achar que vai gerar briga, então é melhor que não converse. Apenas apresente a Deus. Mas se houver um momento apropriado, se houver uma situação que não vá gerar discussão e briga entre vocês, é bom que além da oração vocês também conversem sobre o assunto e busquem de Deus a unidade. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. São Padre Pio, rogai por nós.